Citação de abertura de capítulo. Ele deve defender seus costumes, ainda que venha a violá-los. Será seu salvador, mas o chamarão de herege. Seu nome será discórdia, mas o amarão por isso. Capítulo 8. Vim disparou pelo ar, conteve o grito, lembrando-se de continuar empurrando, apesar do medo. A muralha de pedra era um borrão em movimento, a alguns palmos de distância. O chão abaixo dela desapareceu, e a linha azul apontando para o lingote ficava cada vez mais fraca. O que acontece se desaparecer? Começou a ir mais devagar. Quanto mais fraca a linha ficava, mais a velocidade dela diminuía. Depois de alguns momentos de voo, reduziu até parar e ficou flutuando no ar, sobre uma linha azul quase invisível. Sempre gostei da vista daqui de cima. Vim olhou para o lado. Kelsier estava parado a poucos metros. Ela se concentrara tanto que não percebera que estava flutuando a alguns palmos do alto da muralha. Socorro, ela disse, continuando a empurrar desesperadamente, com medo de cair. As brumas embaixo dela giravam sem parar, como um oceano escuro de almas condenadas. Não precisa se preocupar tanto, Kelsier explicou. É mais fácil se equilibrar no ar com um tripé de âncoras, mas também é possível se virar com uma âncora só. Seu corpo está acostumado a se equilibrar, parte do que vem fazendo desde que aprendeu a caminhar. Se transfere para a alomancia. Enquanto permanecer imóvel, suspensa no limite da sua capacidade de empurrar, ficará estável. Sua mente e corpo vão corrigir qualquer desvios leves da base central da sua ancoragem abaixo, impedindo que caia para os lados. Mas, se estiver empurrando mais alguma coisa ou se movendo demais para o lado, bem, você pode perder sua ancoragem e pode não ser mais capaz de empurrar diretamente. Daí você teria problemas. Despencaria como um peso morto do alto de um poste muito alto. Kelsier, Vim começou a falar. Espero que não tenha medo de altura, Vim, Kelsier comentou. Essa é uma desvantagem tanto para um nascido das brumas. Eu não tenho medo de altura, Vim disse entre dentes, mas tampouco estou acostumada a ficar pendurada no ar a 30 metros da maldita rua. Kelsier começou a rir, e Vim sentiu um puxão em seu cinto, fazendo com que se movesse no ar, na direção da muralha. Ele a segurou e a puxou sobre a meia de pedra, colocando-a ao seu lado. Ele estendeu um braço por cima da muralha. Um segundo depois, o lingote disparou pelo ar, resvalando a extensão lateral da muralha até parar na mão dele. Bom trabalho, ele disse. Agora vamos descer. Ele atirou o lingote sobre os seus ombros, arremessando-o nas escuras brumas do outro lado da muralha. Nós realmente vamos lá fora? Vim perguntou. Para fora das muralhas da cidade, à noite? Kelsier sorriu do seu jeito irritante e subiu em uma das ameias. Variar a força com a qual você puxa ou empurra é difícil, mas possível. É melhor simplesmente cair um pouco e então empurrar para diminuir a velocidade. Deixe-se cair mais um pouco e então empurre novamente. Se conseguir pegar o ritmo, chegará ao chão muito bem. Kelsier, Vim falou, aproximando-se da muralha. Eu não... Você está no topo da muralha agora, Vim, ele a lembrou, dando um passo no ar. Ele flutuou, equilibrando-se como lhe explicara antes. Só há duas formas de descer. Ou você pula, ou tenta explicar para aquela patrulha de guardas por que um nascido das brumas precisa usar a escadaria. Vim virou-se preocupada,
notando o balançar de uma luz de lanterna nas brumas sombrias. Voltou-se para Kelsier, mas ele partira. Ela praguejou, inclinando-se sobre a muralha e olhando para as brumas. Podia ouvir os guardas falando em voz baixa entre si, enquanto caminhavam ao longo da muralha. Kelsier estava certo. Ela não tinha muita opção. Zangada, subiu na meia. Não tinha medo de altura, mas quem não ficaria apreensivo, parado no alto da muralha, olhando para baixo para sua própria condenação? O coração de Vin saltava em seu peito e seu estômago se revirava. Espero que Kelsier esteja fora do caminho, pensou, conferindo a linha azul para ter certeza de que estava sob o lingote. Então pulou. Começou a despencar imediatamente em direção ao solo. Ela empurrou seu aço por reflexo, mas sua trajetória estava errada. Caíra ao lado do lingote, não diretamente sobre ele. Consequentemente, seu empurrão a levou ainda mais para o lado. E ela começou a dar voltas no ar. Alarmada, ela empurrou novamente, com mais força dessa vez, inflamando seu aço. O esforço súbito a lançou para cima. Traçou um arco no ar para o lado, pipocando no ar junto à muralha. Os guardas que passavam se viraram surpresos, mas seus rostos ficaram logo indistinguíveis quando Vin voltou a cair. Com a mente confusa pelo terror, ela instintivamente estendeu a mão e puxou o lingote, tentando posicionar-se sobre ele. E é claro, o objeto de metal disparou obedientemente na direção dela. Estou morta. Então seu corpo balançou. Puxado para cima pelo cinturão, sua descida ficou mais lenta, até que ficou flutuando tranquilamente no ar. Kelsier apareceu entre as brumas, parado no chão abaixo dela. Estava, é claro, sorrindo. Ele a deixou cair os últimos palmos, segurando-a e colocando-a em pé sobre o chão, na terra macia. Ela ficou trêmula por um momento, respirando de maneira ansiosa e entrecortada. Bem, isso foi divertido, Kelsier disse, despreocupado. Vin não respondeu. Kelsier sentou-se em uma pedra próxima, obviamente dando tempo para que ela se recuperasse. Depois de alguns instantes, ela queimou o peltre, usando a sensação de solidez que ele proporcionava para acalmar seus nervos. Você se saiu bem, Kelsier comentou. Quase morri. Acontece com todo mundo na primeira vez, ele assegurou. Puxar ferro e empurrar aço são habilidades perigosas. Você pode se empalar com um pedaço de metal que puxar na direção de seu corpo. Ou pode pular e ficar muito longe da âncora. Ou cometer uma dúzia de erros. Minha experiência, apesar de limitada, me diz que é melhor chegar nessas circunstâncias extremas logo, quando alguém está observando você. De qualquer modo, eu suponho que tenha entendido por que é importante para um alomântico carregar o mínimo possível de metal em seu corpo. Vin assentiu, então se deteve, levando a mão à orelha. Meu brinco, terei que parar de usá-lo. Tem tarraxa atrás? Vin negou com a cabeça. É só um pequeno pingente, e a parte de trás é dobrada para baixo. Então tudo bem, Kelsier falou. O metal do seu corpo, ainda que seja mínimo, não pode ser empurrado ou puxado. Do contrário, outro alomântico conseguiria arrancar os metais de seu estômago enquanto você os queima. Bom saber, Vin pensou. Também é por isso que os inquisidores podem andar por aí tão confiantes com aquele par de pregos de metal saindo de suas cabeças. O metal atravessa o corpo deles, então não pode ser manipulado por um alomântico. Fique com o brinco. É pequeno, então não poderá fazer muito com ele, mas poderá usá-lo como arma em uma emergência. Está bem. Agora, pronta para ir? Ela olhou para cima, preparando-se para saltar novamente, e assentiu.
Não vamos voltar lá para cima, Kelsier falou. Venha. Vim franziu o senho quando Kelsier começou a caminhar nas brumas. Quer dizer que ele está indo para algum lugar afinal. Ou será que decidiu vagar por aí mais um pouco? Estranhamente, o desprendimento amável dele tornava muito difícil prever suas intenções. Vim correu para alcançá-lo, não desejando ficar sozinha nas brumas. A paisagem ao redor de Lutadel era árida, exceto por algumas moitas e ervas daninhas, espinhos e folhas secas, ambos cobertos por cinzas que caíam durante o dia. Raspavam suas pernas enquanto caminhavam. A vegetação rasteira era triturada pelos passos deles, imóvel e um pouco ensopada pelo sereno da bruma. Ocasionalmente passavam por pequenos montes de cinzas que haviam sido transportados para fora da cidade. Na maior parte das vezes, no entanto, a cinza era jogada no rio Chanerel, que atravessava a cidade. A água a dissolvia em algum momento, ou pelo menos era isso que Vim achava. De outro modo, todo o continente estaria soterrado há muito tempo. Vim permaneceu perto de Kelsier enquanto caminhavam. Embora tivesse viajado para fora das cidades antes, sempre fizera isso como parte de um grupo de barqueiros, os trabalhadores escás que dirigiam barcos e barcaças de um lado para outro pelas várias rotas dos canais do Império Final. Era um trabalho difícil. A maioria dos nobres usava escá em vez de cavalos para puxar os barcos pela beira do rio. Mas havia uma certa liberdade em saber que estavam viajando, pois a maioria dos escá, até mesmo os escaladrões, nunca deixava as plantações ou as cidades. A constante movimentação de uma cidade para outra fora decisão de Ren. Tinha obsessão por nunca ficar trancado. Em geral, ele os levava a lugares administrados por gangues do submundo, jamais ficando em um mesmo lugar por mais de um ano. Tinha que permanecer em marcha, sempre em movimento, como se fugisse de algo. Kelsier e Vim continuaram caminhando. À noite, até as colinas áridas e as planícies cobertas de vegetação rasteira adquiriam um ar ameaçador. Vim não falava e tentava fazer o menor barulho possível. Ouvira histórias sobre o que acontecia longe de casa, naquele horário, e as brumas, mesmo cobertas pelo estanho, como estavam naquele momento, faziam-na se sentir como se estivesse sendo observada. A sensação ficou mais enervante conforme prosseguiam. Em pouco tempo começou a ouvir ruídos na escuridão. Eram abafados e fracos, estalos de ervas daninhas, passos arrastados ecoando nas brumas. Você só está sendo paranoica, ela dizia para si mesma, quando teve um sobressalto por causa de um som meio imaginado. Depois de um tempo, no entanto, não conseguiu aguentar mais. Kelsier disse com um sussurro urgente, que soava traiçoeiramente alto aos seus ouvidos melhorados. Acho que há algo por ali. Oi? Kelsier perguntou. Parecia perdido em pensamentos. Acho que há algo está nos seguindo. Ah, ele falou. Sim, você está certa. É um espectro da bruma. Vim parou de supetão. Kelsier, no entanto, continuou a andar. Kelsier, ela o deteve. Quer dizer que eles são reais? É claro que são, Kelsier falou. De onde acha que saem essas histórias? Vim estava em estado de choque. Quer dar uma olhada nele? Kelsier perguntou. Olhar o espectro da bruma? Vim perguntou. Você está... Deteve-se. Kelsier começou a rir, caminhando em sua direção. Espectros da bruma podem ser um pouco perturbadores de se olhar, mas são relativamente inofensivos. São carniceiros, em sua maioria. Vamos. Ele voltou a caminhar, fazendo sinal para que ela o seguisse.
Relutante, mas morbidamente curiosa, Vim foi atrás dele. Kelser andava em ritmo acelerado, levando-a ao topo de uma colina relativamente limpa de arbustos. Agachou-se, acenando para que Vim fizesse o mesmo. A audição deles não é muito boa, disse, enquanto ela se ajoelhava na terra áspera e coberta de cinzas ao lado dele. Mas seu olfato, ou melhor, seu paladar, é bem acurado. Provavelmente está seguindo nosso rastro, esperando que descartemos algo comestível. Vim estreitou os olhos na escuridão. Não consigo vê-lo, disse, procurando por uma figura sombria na bruma. Ali, Kelser disse, apontando para uma colina plana. Vim franziu o senho, imaginando uma criatura agachada no alto da colina, observando-a enquanto ela a procurava. Então a colina se moveu. Vim teve um sobressalto. O monte escuro, talvez com 10 metros de altura e o dobro de largura, avançava com passo estranho e incerto, e Vim se inclinou para a frente, tentando ver melhor. Inflame seu estanho, Kelser sugeriu. Vim assentiu, convocando uma explosão de poder alomântico extra. Tudo ficou imediatamente mais claro, e as brumas foram se tornando cada vez menos uma obstrução. O que viu a fez estremecer, fascinada, revoltada e mais do que um pouco perturbada. A criatura tinha uma pele enegrecida pela fumaça e translúcida, e Vim podia ver seus ossos. Tinha dezenas e dezenas de membros, e cada um deles parecia vir de um animal distinto. Tinha mãos humanas, cascos bovinos, patas caninas e outros que ela não conseguiu identificar. Os membros incompatíveis permitiam que a criatura andasse, ainda que fosse mais um bambolear. Ela rastejava lentamente, movendo-se como uma centopeia desajeitada. Muitos dos membros, na verdade, nem mesmo pareciam funcionais. Brotavam da carne da criatura de um jeito retorcido e não natural. Seu corpo era bulboso e alongado. Não era só uma bolha, no entanto. Havia uma estranha lógica em sua forma. Tinha uma estrutura esquelética visível, e estreitando os olhos melhorados pelo estanho, Vim achou que conseguia distinguir músculos translúcidos e tendões envolvendo os ossos. A criatura flexionava uma massa confusa de músculos conforme se movia, e parecia ter uma dúzia de diferentes caixas torácicas. Ao longo do corpo principal, braços e pernas se penduravam em ângulos enervantes. E cabeças. Vim contou 6. Apesar da pele translúcida, podia distinguir uma cabeça de cavalo ao lado de uma de veado. Uma das cabeças se virou em sua direção, e Vim pôde ver um crânio humano. A cabeça posicionada no alto da espinha dorsal estava unida a algum tipo de torso de animal, que por sua vez se ligava a um punhado de ossos estranhos. Vim quase vomitou. O quê? Como? Espectros das brumas têm corpos maleáveis, Kelser explicou. Podem moldar sua pele sobre qualquer estrutura esquelética e podem até mesmo recriar músculos e órgãos se tiverem um modelo para imitar. Quer dizer que Kelser assentiu. Quando encontram um cadáver, eles o envolvem e digerem lentamente seus músculos e órgãos. Então, usam o que comeram como um padrão, criando uma cópia exata da criatura morta. Rearranjam as partes um pouco, tirando os ossos que não querem ou acrescentando outros que querem em seu corpo, formando uma massa como a que você vê ali. Vim observou a criatura cambalear pelo campo, seguindo seu rastro. Um pedaço de pele viscosa saía de dentro da sua barriga e se arrastava pelo chão. Está procurando por cheiros, Vim pensou.
seguindo o cheiro da nossa passagem. Parou de queimar o estanho e o espectro da bruma novamente se tornou um monte sombrio. Sua silhueta, contudo, só parecia fazer aumentar a sua anormalidade. São inteligentes, então? Vim perguntou. Se podem separar um corpo e colocar os pedaços onde quiserem? Inteligentes, Kelser falou. Não um tão jovem quanto esse, mas instintivos do que inteligentes. Vim estremeceu novamente. As pessoas sabem dessas coisas? Quero dizer, sem contar as lendas. O que quer dizer por pessoas? Kelser questionou. Um monte de alomânticos sabe da existência dos espectros. E tenho certeza de que o ministério também. Pessoas normais, bem, eles simplesmente não saem à noite. A maioria dos ska teme e amaldiçoa os espectros da bruma. Mas passa a vida inteira sem ter visto um de verdade. Sorte deles, Vim murmurou. Por que alguém não faz algo a respeito dessas coisas? Kelser deu de ombros. Não são tão perigosas. Aquele tinha uma cabeça humana. Provavelmente encontrou um cadáver, Kelser explicou. Nunca ouvi falar de um espectro da bruma que tenha atacado um adulto saudável. É provavelmente por isso que todo mundo os deixa em paz. E é claro, a alta nobreza concebeu seu próprio uso para essas criaturas. Vim olhou para ele intrigada, mas ele não disse mais nada, levantando-se e descendo a colina. Ela deu mais uma olhada na monstruosa criatura e se levantou, seguindo Kelser. Você me trouxe aqui para ver isso? Vim perguntou. Kelser começou a rir. Espectros da bruma podem parecer misteriosos, mas dificilmente mereceriam uma viagem tão longa. Não estamos indo para lá. Ela seguiu o gesto dele e pôde perceber uma mudança na paisagem em frente. A estrada imperial? Andamos em círculo até a entrada da cidade? Kelser assentiu. Depois de uma curta caminhada, durante a qual Vim olhou para trás, não menos do que 3 vezes para se assegurar de que o espectro da bruma não os estava seguindo, eles deixaram os arbustos para trás e entraram na terra lisa e compacta da estrada imperial. Kelser se deteve perscrutando a estrada em ambas as direções. Vim franziu o senho, perguntando-se o que ele estava fazendo. Então ela viu a carruagem. Estava estacionada do outro lado da estrada, e Vim pôde ver que um homem aguardava ao lado do veículo. Oi, Sazed, Kelser disse avançando. O homem fez uma reverência. Mestre Kelser, disse, sua voz suave soou com força no ar noturno. Tinha um tom agudo e falava com um sotaque quase melódico. Quase pensei que tinha decidido não vir. Você me conhece, Sazed, Kelser disse, dando um tapinha jovial no ombro do homem. Sou um exemplo de pontualidade. Virou-se e apontou com a mão para Vim. Esta criaturinha apreensiva é Vim. Ah, sim, Sazed disse, falando de um jeito lento e bem pronunciado. Havia algo estranho no sotaque dele. Vim se aproximou com cautela, estudando o homem. Sazed tinha um rosto comprido e achatado, em um corpo esbelto. Era mais alto até que Kelser, alto o bastante para ser um pouco anormal, e seus braços eram inusitadamente longos. Você é um terrissano, Vim comentou. Os lóbulos de suas orelhas eram alongados e as orelhas em si continham piercings fincados por todo o perímetro. Ele usava as vestes coloridas e luxuosas de um mordomo de terres. As roupas eram bordadas
com sobreposições em forma de V, alterando as 3 cores da casa de seu amo. Sim, criança, Ceized disse, inclinando a cabeça. Já conheceu muitos do meu povo? Nenhum, Vin respondeu. Mas sei que a alta nobreza prefere mordomos e criados terriçanos. É verdade, criança, Ceized disse. Voltou-se para Kelsier. Devemos ir, mestre Kelsier. É tarde e ainda temos 1 hora até Felice. Felice, Vin pensou. Então vamos ver o impostor que se passa por Lord Renault. Ceized abriu a porta da carruagem para eles e fechou assim que subiram. Vin se acomodou em um dos assentos estofados enquanto ouvia Ceized subir no alto do veículo e colocar os cavalos em movimento. Kelsier permaneceu em silêncio na carruagem. As cortinas da janela estavam fechadas para proteger das brumas, e uma pequena lanterna meio oculta estava pendurada no canto. Vin se sentou bem diante dele, as pernas encolhidas sobre o corpo, a capa envolvendo e escondendo os braços e pernas. Ela sempre faz isso, Kelsier pensou. Onde quer que esteja, tenta ser o mais imperceptível possível. Tão tensa. Vin não se sentava, se acocorava, não caminhava, rondava. Mesmo quando ela estava sentada em campo aberto, parecia tentar se esconder. É corajosa, no entanto, Kelsier pensou. Durante seu próprio treinamento, ele não se dispôs a se julgar da muralha da cidade. O velho Gemmel foi obrigado a empurrá-lo. Vin o observava com seus olhos escuros e serenos. Quando percebeu a atenção dele, desviou o olhar, escondendo-se um pouco mais em sua capa. Inesperadamente, no entanto, ela falou. Seu irmão, ela disse com uma voz que era quase um sussurro. Vocês dois não se dão muito bem. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Não, nunca nos demos, na verdade. É uma vergonha. Deveríamos, mas não conseguimos. Ele é mais velho do que você? Kelsier assentiu. Ele batia em você com muita frequência? Vin perguntou. Kelsier franziu o senho. Bater em mim? Não, ele nunca fez isso. Você o impedia, então? Vin questionou. Talvez seja por isso que ele não gosta de você. Como escapava? Você corria ou era simplesmente mais forte do que ele? Vin, Marsh nunca tentou me bater. Discutimos, é verdade, mas nunca quisemos machucar um ao outro. Vin não o contradisse, mas ele pôde ver em seus olhos que ela não acreditava nele. Que vida, Kelsier pensou, ficando em silêncio. Havia tantas crianças como Vin no submundo. É claro, a maioria morria antes de alcançar a idade dela. Kelsier tinha tido sorte. Sua mãe fora a engenhosa amante de um alto nobre, uma mulher esperta que conseguira esconder de seu senhor o fato de ser Ská. Kelsier e Marsh haviam crescido com privilégios, considerados ilegítimos, sim, mas ainda assim nobres, até que o pai deles finalmente descobriu a verdade. Por que me ensina essas coisas? Vin perguntou, interrompendo os pensamentos dele. Sobre a alomancia, eu quero dizer. Kelsier franziu o senho. Prometi que o faria. Agora que conheço os seus segredos, o que me impede de fugir de você? Nada, Kelsier respondeu. Mais uma vez, seu olhar desconfiado lhe indicava que ela não acreditava na resposta. Há metais sobre os quais você não me falou. No nosso encontro, no primeiro dia, você disse que eram 10. Kelsier assentiu, inclinando-se para a frente. E são, mas não deixei de fora os últimos 2 porque quero ocultar coisas de você. Eles só são difíceis de se acostumar. Será mais fácil se praticar com os metais básicos primeiro. Mas, se quiser saber sobre os últimos 2, posso ensiná-la assim que chegarmos em Felice. Os olhos de Vin se estreitaram.
Kelsier revirou os olhos. Não estou tentando enganá-la, Vin. As pessoas servem na minha gangue porque querem, e sou eficaz porque elas podem confiar em umas nas outras. Não há desconfianças nem traições. Exceto uma, Vin sussurrou. A que te enviou para as minas. Kelsier paralisou. Onde ouviu isso? Vin deu de ombros. Kelsier suspirou, esfregando a testa com a mão. Não era o que queria fazer. Queria coçar suas cicatrizes, aquelas que corriam ao longo dos seus dedos e mãos e se enroscavam em seus braços na direção dos ombros. Mas resistiu à vontade. Isso não é algo sobre o que vale a pena falar, ele disse. Mas houve um traidor, Vin insistiu. Não sabemos com certeza. Isso soou vago, mesmo para ele. Além disso, minhas gangues se baseiam na confiança. Isso significa que não há coerção. Eu vou lhe mostrar os últimos 2 metais e então você pode seguir o seu caminho. Não tenho dinheiro suficiente para sobreviver por conta própria, Vin falou. Kelsier remexeu em sua capa e pegou uma bolsa de moedas. Jogou-a no assento ao lado de Vin. 3.000 boxes. O dinheiro que peguei de Camon. Vin olhou para a bolsa com desconfiança. Pegue, Kelsier falou. Foi você quem o mereceu. Pelo que entendi, sua alomancia está para trás da maior parte do sucesso recente de Camon. E foi você quem se arriscou empurrando as emoções do obrigador. Vin não se moveu. Muito bem, Kelsier pensou, levantando a mão e batendo no teto, com os nós dos dedos para chamar o cocheiro. A carruagem parou e Seized logo apareceu na janela. Dê a volta, por favor, Seize, Kelsier falou. Leve-nos de volta a Lutadel. Sim, mestre Kelsier. Segundos depois, a carruagem estava seguindo na direção da qual viera. Vin o observou em silêncio, mas parecia um pouco menos segura de si. Olhou para a bolsa de moedas. Estou falando sério, Vin, Kelsier disse. Não posso ter alguém no meu time que não queira trabalhar comigo. Levar você de volta não é um castigo. É como as coisas devem ser. Vin não respondeu. Deixá-la ir seria uma aposta, mas forçá-la a ficar seria ainda uma maior. Kelsier se sentou, tentando decifrá-la, tentando entendê-la. Ela os entregaria ao Império Final se partisse? Ele achava que não. Não era uma má pessoa. Só achava que todos os demais eram. Acho que seu plano é uma loucura, ela disse em voz baixa. Assim como metade do pessoal da gangue. Você não pode derrotar o Império Final. Não precisaremos fazer isso, Kelsier disse. Só temos que conseguir um exército para Eden e tomar o palácio. O Senhor Soberano vai impedi-lo, Vin assegurou. Não pode derrotá-lo, ele é imortal. Temos o 11º metal, Kelsier lembrou. Descobriremos um jeito de matá-lo. O ministério é muito poderoso. Vão descobrir o seu exército e destruí-lo. Kelsier se inclinou, olhando Vin nos olhos. Confiou em mim o bastante para pular do alto da muralha e eu peguei você. Vai ter que confiar em mim dessa vez também. Ela obviamente não gostava muito da palavra confiar. Ela o estudou sob a fraca luz da lanterna, permanecendo quieta tempo suficiente para que o silêncio se tornasse desconfortável. Finalmente agarrou a bolsa de moedas e a escondeu rapidamente sob a sua capa. Eu vou ficar, mas não porque confio em você. Kelsier ergueu uma sobrancelha. Por que então? Vin deu de ombros e pareceu perfeitamente honesta quando falou. Porque quero ver no que isso vai dar. Ter uma fortaleza em Lutadel qualificava uma casa a um status na alta nobreza. Contudo, ter uma fortaleza não significava que se deveria viver nela. Ao menos não em tempo integral. Muitas famílias mantinham uma residência
em uma das cidades da periferia de Lutadel. Menos povoada, mais limpa e menos estrita no cumprimento das leis imperiais. Felice era uma cidade rica. Em vez das impressionantes fortalezas reforçadas, era repleta de mansões luxuosas e casas de campo. Havia até mesmo algumas árvores enfileiradas em algumas ruas. A maioria era choupo, cujas casas esbranquiçadas eram de alguma forma resistentes à descoloração das cinzas. Vim observou a cidade coberta pela bruma através de sua janela. A lanterna da carruagem fora apagada a pedido seu. Queimando estanho, conseguiu estudar as ruas nitidamente organizadas e bem cuidadas. Era uma área de Felice que raramente se via. Apesar da opulência da cidade, os cortiços eram notavelmente similares aos de qualquer outra cidade. Kelser observava a cidade através de sua janela, franzindo o senho. Você desaprova o desperdício, Vim adivinhou, sussurrando. O som alcançou os ouvidos ampliados de Kelser. Vê a riqueza da cidade e pensa nos Skás que trabalharam para criá-la. Em parte sim, Kelser disse. Sua própria voz era menos que um sussurro. Há mais, no entanto. Considerando-se a quantidade de dinheiro gasto, a cidade deveria ser linda. Vim inclinou a cabeça. E é, Kelser negou. As casas ainda estão manchadas de preto. O solo ainda é estéril e sem vida. As árvores ainda dão folhas marrons. É claro que são marrons. De que cor deveria ser? Verdes, Kelser respondeu. Tudo deveria ser verde. Verde? Vim pensou. Que ideia estranha. Tentou imaginar árvores com folhas verdes, mas a imagem lhe pareceu estúpida. Kelser certamente tinha suas peculiaridades. Embora alguém que tivesse passado tanto tempo nas minas de Hetsin tinha que acabar sendo um pouco estranho. Ele se virou na direção dela. Antes que eu me esqueça, há mais coisas que você deveria saber sobre a alomancia. Vim assentiu. Primeiro, Kelser começou. Lembre-se de queimar todos os metais que estão dentro de você e que você não usou até o fim da noite. Alguns dos metais que usamos podem ser venenosos se digeridos. É melhor não dormir com eles dentro do seu estômago. Certo, Vim falou. Além disso, Kelser prosseguiu. Nunca tente queimar um metal que não seja um dos 10. Já avisei que metais e ligas impuras podem fazê-la ficar doente. Bem, tentar queimar um metal que não seja alomanticamente saudável pode ser letal. Vinha sentiu solenemente. Bom saber, pensou. Ah, Kelser falou, voltando-se novamente para a janela. Aqui estamos, a recém-adquirida Mansão Renault. Você deve provavelmente tirar a capa. As pessoas aqui são leais a nós, mas é sempre bom ter cuidado. Vim concordou completamente. Tirou a capa, deixando que Kelser a guardasse em sua mochila. Então espiou pela janela da carruagem, espreitando através das brumas a mansão que se aproximava. O terreno tinha um muro baixo de pedra e um portão de ferro. Uma dupla de guardas abriu caminho assim que Sazed se identificou. A estrada do lado de dentro era margeada por choupos e no alto da colina em frente, Vim pôde ver uma grande mansão, com uma luz fantasmagórica emanando de suas janelas. Sazed parou a carruagem diante da mansão. Estendeu as rédeas para um criado e desceu. Bem-vinda à mansão Renault, senhora Vim. Ele disse abrindo a porta e fazendo um gesto para ajudá-la a descer. Vim olhou para a mão dele, mas não a pegou. Em vez disso, desceu por conta própria. O terriçano
não pareceu ofendido por sua recusa. Os degraus até a mansão eram iluminados por uma fileira dupla de postes com lanternas. Enquanto Kelser descia da carruagem, Vim pôde ver um grupo de homens reunidos no alto da escadaria de mármore branco. Kelser subiu os degraus em ritmo acelerado. Vim o seguiu, percebendo que o chão estava limpo. Devia ser esfregado com frequência para impedir que a cinza o manchasse. Será que um ska que trabalhava no edifício sabia que o amo deles era um impostor? Como o benevolente plano de Kelser para derrubar o Império Final ajudaria as pessoas comuns que limpavam aqueles degraus? Magro e velho, Lord Renault vestia um rico traje e usava óculos aristocráticos. Um bigode ralo e cinza tingia seu lábio, e apesar de sua idade, não usava bengala para se apoiar. Ele fez uma mesura respeitosa para Kelser, mas manteve um ar digno. Vin foi subitamente atingida por um fato óbvio. Este homem sabe o que está fazendo. Cameron tinha habilidade para se fazer passar por um nobre, mas sua vaidade sempre parecera um pouco infantil para Vin. Ainda que houvesse nobres como Cameron, os mais impressionantes eram como esse Lord Renault, calmo e confiante. Homens cuja nobreza estava em seu porte, não em sua capacidade de falar com desdém com quem estivesse ao seu redor. Vin teve que se controlar para não se encolher quando os olhos do impostor pousaram nela. Ele parecia muito com um nobre, e ela fora treinada para instintivamente evitar a atenção deles. A mansão parece estar muito melhor, Kelser disse, apertando a mão de Renault. Sim, eu estou impressionado com o progresso, Renault respondeu. Minhas equipes de limpeza são bem eficientes. Dê-nos um pouco mais de tempo e a mansão ficará tão grandiosa que não hesitarei em hospedar o próprio Senhor Soberano. Kelser começou a rir. Essa sim seria uma festa estranha. Deu um passo para trás, apontando para Vin. Esta é a jovem dama sobre a qual lhe falei. Renault a estudou e Vin afastou o olhar. Não gostava quando as pessoas olhavam assim para ela. Isso a fazia se perguntar como iam testá-la e usá-la. Vamos ter que falar mais sobre isso, Kelser, Renault falou, acenando com a cabeça na direção da entrada da mansão. Já é tarde, mas... Kelser entrou no edifício. Tarde? Ah, ainda nem é meia-noite. Peça para o seu pessoal preparar algo para comermos. Lady Vin e eu perdemos o jantar. Perder uma refeição não era novidade para Vin. Contudo, Renault imediatamente acenou para alguns criados que se puseram em movimento. Renault entrou no edifício e Vin o seguiu. Mas parou na entrada, com Seized esperando pacientemente atrás dela. Kelser se deteve, virando-se quando percebeu que ela não os acompanhava. Vin? É tão limpo, Vin começou, incapaz de pensar em outra descrição. Em seus golpes, ela tinha visto ocasionalmente algumas casas de nobres, mas esses trabalhos aconteciam à noite na escuridão. Não estava preparada para a visão bem iluminada que tinha diante de si. O chão de mármore branco da mansão Renault parecia brilhar, refletindo a luz de uma dúzia de lanternas. Tudo era novo. As paredes eram brancas, exceto as que estavam pintadas com os tradicionais murais de animais. Um reluzente candelabro cintilava sobre a escadaria dupla e os outros objetos de decoração da sala, esculturas de cristal, conjuntos de vasos com ramalhetes de choupo, resplandeciam.
livres de fuligem, de sujeira ou de marcas de dedos. Kelsier começou a rir. Bem, a reação dela corresponde muito bem aos seus esforços, disse ao Lord Renault. Vim permitiu que a levassem para dentro do edifício. Eles viraram à direita, entrando em um aposento cujas paredes brancas contrastavam levemente com os móveis e cortinas marrons. Renault se deteve. Talvez a dama queira se refrescar aqui por um momento, disse para Kelsier. Há alguns assuntos de natureza delicada que gostaria de discutir com você. Kelsier deu de ombros. Por mim, tudo bem, disse, seguindo Renault na direção da outra porta. Sazed, por que não faz companhia para Vin enquanto Lord Renault e eu conversamos? É claro, mestre Kelsier. Kelsier sorriu, olhando para Vin, e ela soube, de algum modo, que ele estava deixando Sazed para trás para impedir que ela escutasse atrás da porta. Lançou um olhar aborrecido para os homens que partiam. O que era mesmo que você estava dizendo sobre confiança, Kelsier? Contudo, ela estava mais aborrecida consigo por ser excluída. Por que deveria se importar se Kelsier a excluía? Ela tinha passado a vida toda sendo ignorada e rejeitada. Nunca se importara antes que os outros líderes de gangue a deixassem de fora de suas reuniões de planejamento. Vin sentou-se em uma das cadeiras marrons rigidamente estofadas, encolhendo os pés sobre o corpo. Sabia qual era o problema. Kelsier vinha mostrando muito respeito para com ela, fazendo-a se sentir muito importante. Estava começando a pensar que merecia fazer parte de suas confidências secretas. A risada de Ren, no fundo da sua mente, descreditava esses pensamentos, e ela ficou sentada e aborrecida consigo e com Kelsier, sentindo-se envergonhada, mas sem saber exatamente o motivo. Os criados de Renault lhe trouxeram uma bandeja de frutas e pães, colocaram uma pequena mesa ao lado de sua cadeira e lhe deram uma taça de cristal cheia de um brilhante líquido vermelho. Ela não sabia dizer se era vinho ou suco, e não tinha a intenção de descobrir, mas pegou a comida. Seus instintos não deixariam passar uma refeição grátis, mesmo que preparada por mãos desconhecidas. Sazed se aproximou e se posicionou atrás de sua cadeira, à direita. Ele esperou com uma postura rígida, com as mãos cruzadas diante do corpo e olhar fixo. A pose, obviamente, pretendia ser respeitosa, mas sua postura intimidadora não ajudou o seu estado de espírito em nada. Vin tentou focar no seu entorno, mas isso só a fez lembrar o quanto rico era o mobiliário. Ela se sentia desconfortável em meio a tanta elegância. Sentia como se fosse uma mancha negra em uma almofada limpa. Não comeu os pães por medo de derrubar as migalhas no chão, e ficou preocupada que os seus pés e pernas, que se mancharam de cinzas enquanto caminhava pelo campo, sujassem os móveis. Toda essa limpeza vem à custa de um scar. Vin pensou, por que eu deveria me preocupar em estragá-la? No entanto, não conseguia se sentir indignada, pois sabia que aquilo era apenas uma fachada. Lord Renault tinha que manter um certo nível de elegância, de outro modo levantaria suspeitas. Além disso, algo mais a impedia de se indignar com o desperdício. Os criados eram felizes, cumpriam seus deveres com profissionalismo eficiente, sem nenhuma sensação de tédio em suas tarefas. Ela ouviu risadas no corredor externo. Esses não eram scar maltratados. Se tinha ou não sido incluídos nos planos de Kelsier, era irrelevante. Vin ficou sentada e se obrigou a comer as frutas, bocejando de vez em quando. Estava sendo uma longa noite.
no final das contas. Enfim, os criados a deixaram sozinha, embora Sazed continuava parado bem atrás dela. Não posso comer assim, finalmente pensou, frustrada. Poderia não ficar parado desse jeito atrás de mim? Sazed assentiu. Deu 2 passos para frente para se posicionar ao lado de sua cadeira, em vez de atrás. Adotou a mesma postura rígida, assomando-se sobre ela como fizera antes. Vin franziu o senho aborrecida. Então notou o sorriso nos lábios de Sazed. Ele olhou para ela, seus olhos brilharam com a brincadeira, e foi se sentar na cadeira ao lado dela. Nunca conheci um terrissano com senso de humor, Vin disse com secura. Sazed ergueu uma sobrancelha. Tinha a impressão de que você não conhecia terrissano nenhum, senhora Vin. Vin se deteve. Bem, nunca ouvi falar de um com senso de humor. Acredita-se que vocês sejam completamente rígidos e formais. Só somos sutis, Sazed comentou. Ainda que estivesse sentado com uma postura rígida, havia algo relaxado nele. Era como se sentisse tão confortável sentado adequadamente quanto as pessoas ficam quando estão descansando. É assim que se espera que sejam os criados perfeitos, completamente leais ao império final. Algo a está preocupando, senhora Vin? Sazed perguntou, enquanto ela o observava. O quanto ele sabe? Talvez nem mesmo imagine que Renaud é um impostor. Estava só me perguntando como você chegou aqui, ela finalmente disse. Você quer dizer como um mordomo terrissano acabou fazendo parte de uma rebelião que pretende derrubar o Império Final? Sazed perguntou com seu tom de voz suave. Vin corou. Aparentemente, ele estava muito bem informado. Essa é uma pergunta intrigante, senhora. Sazed prosseguiu. Certamente, minha situação não é comum. Diria que cheguei aqui por causa da fé. Da fé? Sim, Sazed confirmou. Diga-me, senhora, em que acredita? Vin franziu o senho. Que tipo de pergunta é essa? Do tipo mais importante, creio. Vin não disse nada por um momento, mas ele obviamente esperava por uma resposta. Então ela finalmente deu de ombros. Não sei. As pessoas frequentemente dizem isso, Sazed disse, mas descobri que raramente é verdade. Você acredita no Império Final? Acredito que seja forte, Vin falou. Imortal? Vin deu de ombros. Tem sido até agora. E no Senhor Soberano? É o avatar ascendente de Deus? Acredita que com o ministério ensina ele é uma centelha do infinito? Eu nunca pensei sobre isso antes. Talvez devesse, Sazed afirmou. Se após a sua avaliação descobrir que os ensinamentos do ministério não servem para você, então eu ficaria encantado em lhe oferecer uma alternativa. Que alternativa? Sazed sorriu. Isso depende. A crença certa é como uma boa capa, penso eu. Se lhe servir bem, a manterá aquecida e segura. Se lhe cair mal, no entanto, pode sufocar. Vin se deteve, franzindo o senho levemente, mas Sazed apenas sorriu. Enfim, ela voltou a atenção para sua refeição. Depois de uma pequena espera, a porta lateral se abriu e Kelser e Renaud retornaram. Agora, Renaud disse, enquanto ele e Kelser se sentavam e um grupo de criados trazia outra travessa de comida para Kelser. Vamos discutir sobre essa criança. O homem que você ia trazer para interpretar meu herdeiro não virá. Você diz?
Infelizmente, Kelser disse, atacando a comida. Isso complica enormemente as coisas, Renaud disse. Kelser deu de ombros. Faremos com que Vin seja sua herdeira. Renaud negou com a cabeça. Uma garota da idade dela poderia herdar, mas seria suspeito que eu a escolhesse. Há vários primos legítimos na linhagem de Renaud, que seriam escolhas muito mais adequadas. Já seria difícil bastante fazer um homem de meia idade passar pelo escrutínio da corte. Uma garota, não muitas pessoas investigariam o passado dela. As linhagens familiares que forjamos sobreviveram a um escrutínio superficial, mas se alguém enviar mensageiros para investigar as posses dela, Kelser franziu o senho. Além disso, Renaud acrescentou, há outra questão. Se eu nomeasse uma jovem solteira como minha herdeira, ela instantaneamente se tornaria a mão mais cobiçada de Lutadel. Será muito difícil para ela espionar se receber tanta atenção. Vin corou com a ideia. Surpreendentemente, descobriu que ficava mais abatida conforme o velho impostor falava. Essa é a única parte do plano de Kelser que Kelser deu para mim. Se não puder fazer isso, qual será a minha utilidade para a gangue? Então, o que sugere? Kelser perguntou. Bem, ela não precisa ser minha herdeira, Renaud disse. E se em vez disso ela for simplesmente uma jovem parente que trouxe comigo para a Lutadel? Eu posso ter prometido aos pais dela, primos distantes, mas favorecidos, que introduziria a filha deles na corte. Todos presumiriam que meu motivo oculto é casá-la com uma família de alta nobreza, conseguindo assim outra conexão com os que estão no poder. No entanto, ela não chamaria tanta atenção, seria de posição inferior e um pouco rural, o que explicaria porque é um pouco menos refinada do que os outros membros da corte, Kelser comentou. Sem ofensas, Vin. Vin levantou a cabeça enquanto tentava esconder um pedaço de pão enrolado em um guardanapo no bolso da camisa. Por que eu me ofenderia? Kelser sorriu. Não importa. Renaud assentiu para si mesmo. Sim, isso funcionaria muito melhor. Todo mundo acha que a casa Renaud vai em algum momento se juntar à alta nobreza. Então aceitarão Vin em seus eventos por cortesia. Contudo, ela em si será sem importância o bastante para que a maior parte das pessoas a ignore. Essa é a situação ideal para o que queremos que ela faça. Gosto disso, Kelser falou. Poucas pessoas esperam que um homem de sua idade e com suas preocupações comerciais se ocupe em ir em bailes e festas. Mas enviar uma jovem socialite em vez de um bilhete de rejeição será vantajoso para sua reputação. De fato, Renaud disse. Ela precisará de algum refinamento, no entanto, e não só na aparência. Vin se agitou um pouco diante do escrutínio deles. Parecia que a participação dela no plano seguiria em frente, e ela repentinamente percebeu o que isso significava. Estar perto de Renaud a deixava desconfortável, e ele era um falso nobre. Como reagiria a uma sala inteira cheia de nobres de verdade? Temo que terei que tomar Sazed emprestado de vocês por um tempo, Kelser disse. Está muito bem, Renaud disse. Ele não é realmente meu mordomo, mas seu. Na verdade, Kelser disse, não acho que ele seja o mordomo de mais ninguém, certo, Sazed? Sazed inclinou a cabeça. Um terrissano sem um amo é como um soldado sem armas, mestre Kelser. Tenho apreciado o tempo que estou servindo Lord Renaud e tenho certeza de que apreciarei retornar aos seus serviços. Ah, mas você não vai estar a meu serviço, Kelser falou.
Sazed levantou uma sobrancelha. Kelser assinou com a cabeça na direção de Vin. Renault está certo, Sazed. Vin precisa de algum treinamento e conheço vários altos nobres menos refinados do que você. Acha que pode ajudar a garota a se preparar? Tenho certeza de que posso oferecer alguma ajuda à jovem dama, Sazed disse. Ótimo, Kelser falou, colocando o último bolo na boca e se levantando. Estou feliz de que isso esteja acertado, porque estou começando a me sentir cansado, e a pobre Vin parece estar prestes a dormir em cima de sua travessa de frutas. Estou bem, Vin disse imediatamente, mas a afirmação foi levemente enfraquecida por um bocejo sufocado. Sazed, Renault disse, você mostraria a eles os quartos de hóspedes apropriados? É claro, mestre Renault, Sazed respondeu, levantando-se de seu assento com um movimento rápido. Vin e Kelser seguiram o alto terriçano enquanto um grupo de criados retirava os restos da refeição. Deixei comida para trás, Vin notou, sentindo-se um pouco sonolenta. Não tinha certeza do que pensar a respeito disso. Quando chegaram ao topo da escada e entraram em um corredor lateral, Kelser se aproximou de Vin. Sinto tê-la excluído naquela hora, Vin. Ela deu de ombros. Não há razão para que eu saiba de todos os seus planos. Besteira, Kelser disse. Sua decisão esta noite a faz tão parte do grupo quanto qualquer outro. A conversa particular que tive com Renault, no entanto, era de natureza pessoal. Ele é um ator maravilhoso, mas se sente muito desconfortável que as pessoas saibam dos detalhes de como tomou o lugar de Renault. Eu garanto a você que nada do que discutirmos tem alguma coisa a ver com a sua parte do plano. Vin continuou a caminhar. Eu acredito em você. Ótimo, Kelser disse com um sorriso, dando um tapinha no ombro dela. Sazed, conheço o caminho até os aposentos dos hóspedes masculinos. Fui eu, afinal, quem comprou este lugar. Posso ir sozinho até lá. Está bem, mestre Kelser, Sazed disse com um aceno respeitoso. Kelser lançou um sorriso para Vin e seguiu o corredor abaixo com seu característico passo apressado. Vin o viu partir e seguiu Sazed por um corredor diferente, pensando em seu treinamento alomântico, em sua discussão com Kelser na carruagem e finalmente no que Kelser dissera alguns momentos atrás. Os 3.000 boxes, uma fortuna em moedas, era um peso estranho preso em seu cinto. Finalmente, Sazed abriu uma porta para ela, adiantando-se para acender as lanternas. Os lençóis estão limpos. Enviarei criadas para preparar seu banho pela manhã. Ele se virou, entregando a vela para ela. Precisa de mais alguma coisa? Vin negou com a cabeça. Sazed sorriu, desejou-lhe boa noite e foi embora pelo corredor. Vin ficou parada por um momento, estudando o quarto. Então se voltou para o corredor, olhando mais uma vez na direção que Kelser seguira. Sazed, disse, espreitando pelo corredor. O mordomo parou, virando-se. Pois não, senhora Vin. Kelser, Vin disse, em voz baixa. É um bom homem, não é? Sazed sorriu. Um homem muito bom, senhora. Um dos melhores que conheço. Vin assentiu levemente. Um bom homem, disse suavemente. Não acho que já tenha conhecido um desses antes. Sazed sorriu, curvou a cabeça respeitosamente e partiu. Vin deixou que a porta se fechasse. Segunda parte. Rebeldes sob um céu de cinzas. Citação de abertura do capítulo. No fundo, me preocupa que minha arrogância destrua todos. Capítulo 9. Vin empurrou contra a moeda e se lançou na bruma.
Ela saiu voando, afastando-se das terras e das pedras, elevando-se através das escuras correntes do céu, com o vento agitando sua capa. Isso é liberdade, pensou, respirando profundamente o ar frio e úmido. Ela fechou os olhos, sentindo o vento que passava. É disso que sempre senti falta, ainda que não soubesse. Abriu os olhos e começou a descer. Esperou até o último momento e jogou uma moeda. Quando a moeda acertou o chão de paralelepípedos, Vin empurrou contra ela levemente, reduzindo a velocidade de sua descida. Queimou o peltre com um lampejo e alcançou o chão, disparando pelas tranquilas ruas de Felice. O ar do final do outono era frio, mas os invernos em geral eram suaves no domínio central. Nenhum único floco de neve caía há alguns anos. Ela atirou uma moeda para trás e a usou para se empurrar levemente para cima e para a direita. Aterrissou em um muro baixo de pedras, quase sem perder o passo enquanto corria ao longo do topo do muro. Queimar peltre melhorava mais do que seus músculos. Aumentava todas as habilidades físicas de seu corpo. Mantendo a queima do peltre baixa, ela tinha uma sensação de equilíbrio que qualquer arrombador noturno teria invejado. O muro virava para o norte. Vin parou na esquina. Ela se agachou com os pés descalços e os dedos sensíveis, agarrando a pedra fria. Com seu cobre aceso, para esconder sua lumancia, ela inflamou o estanho para reforçar seus sentidos. Quietude. Os choupos formavam fileiras imateriais na bruma, como magros ska em linhas de montagem. As casas de campo se erguiam à distância, cada uma delas murada, cuidada e bem guardada. Havia muito menos pontos de luz na cidade do que em Lutadel. Muitas das casas eram apenas residenciais de temporada, e os donos estavam fora visitando algum outro canto do Império Final. De repente, linhas azuis apareceram diante dela, uma das pontas de cada uma delas indicando seu peito e a outra desaparecendo na bruma. Vin imediatamente saltou para o lado, esquivando-se de 2 moedas disparadas no ar da noite, deixando um rastro na bruma. Ela avivou o peltre e aterrissou na rua de paralelepípedos, ao lado do muro. Seus ouvidos, melhorados pelo estanho, captaram o som de algo raspando. Então, uma forma escura disparou no céu. Algumas poucas linhas azuis apontavam para sua bolsa de moedas. Vin derrubou uma moeda e se lançou no ar, atrás de seu oponente. Eles subiram por um momento, voando sobre o terreno de algum nobre que não suspeitava de nada. De repente, o oponente de Vin mudou de rumo no ar, virando-se na direção da mansão. Vin o seguiu, jogando a moeda para trás em vez de queimar ferro e puxar os trincos de uma janela da mansão. Seu oponente chegou primeiro, e ela ouviu um ruído surdo enquanto ele corria pela lateral do edifício. Sumiu um segundo depois. Uma luz brilhou, e uma expressão confusa apareceu na janela quando Vin girou no ar e aterrissou com os pés contra a parede da mansão. Ela imediatamente empurrou a superfície vertical, desviando-se levemente e empurrando a trava da mesma janela. Os vidros racharam e ela disparou pela noite antes que a gravidade a reivindicasse. Vin voou pela bruma, forçando a vista para seguir sua presa.
Ele jogou 2 moedas nela, mas ela as empurrou para longe com desdém. Uma fraca linha azul caiu no chão, uma moeda jogada, e seu oponente moveu-se lateralmente mais uma vez. Vin jogou sua própria moeda e a empurrou, mas a moeda foi empurrada na direção contrária à da terra, resultado de um empurrão de seu oponente. Um movimento súbito mudou a trajetória do salto de Vin, arremessando-a para o lado. Ela praguejou, lançou outra moeda para o lado, usando-a para se empurrar e voltar à sua rota. Mas então havia perdido sua presa. Certo, ela pensou, atingindo o chão macio bem atrás da muralha. Pegou algumas moedas na mão e jogou a bolsa quase cheia no ar, dando um forte empurrão na direção em que vira sua presa desaparecer. A bolsa sumiu nas brumas, traçando uma leve linha alomântica azul. De repente, um punhado de moedas disparou dos arbustos à sua frente. Correndo na direção da bolsa dela, Vin sorriu. Seu oponente havia presumido que a bolsa voadora era a própria Vin. Estava muito longe para ele ver as moedas que ela tinha na mão, assim como ele estava longe demais para ver as moedas que carregava. Uma figura escura saltou de trás dos arbustos, pulando sobre o muro de pedra. Vin esperou em silêncio, enquanto a figura corria pelo muro e passava para o outro lado. Vin se lançou no ar, então jogou seu punhado de moedas sobre a figura abaixo. Ele imediatamente empurrou, mandando as moedas para longe, mas elas eram apenas uma distração. Vin aterrissou diante dele, com 2 facas de cristal zunindo fora da bainha. Ela atacou, cortante, mas seu oponente saltou para trás. Algo está errado. Vin se abaixou e se jogou para o lado, enquanto um punhado de moedas cintilantes, as moedas dela, aquelas que seu oponente havia empurrado para longe, caíam do céu nas mãos de seu adversário. Ela se virou e as atirou na direção dela. Vin largou as adagas, soltando um gemido baixo e lançando as mãos para frente, empurrando as moedas. Ela imediatamente foi atirada para trás, quando seu empurrão foi correspondido por seu oponente. Uma das moedas saltou no ar e ficou flutuando bem no meio dos dois. As outras desapareceram nas brumas, empurradas para o lado pelas forças conflitantes. Vin avivou seu aço enquanto voava e ouviu seu opositor grunhir enquanto era empurrado para trás também. Ele acertou o muro. Vin se chocou contra uma árvore, mas avivou o peltre e ignorou a dor. Ela usou a madeira para se apoiar e continuou empurrando. A moeda estremeceu no ar, presa entre a força amplificada dos 2 alomânticos. A pressão aumentou. Vin cerrou os dentes, sentindo o pequeno choupo dobrar atrás de si. O empurrão de seu oponente era implacável. Não serei derrotada, Vin pensou, avivando aço e peltre, grunhindo levemente enquanto aplicava toda a sua força contra a moeda. Houve um momento de silêncio. Então Vin cambaleou para trás e a árvore rachou, dando um estalo no ar noturno. Vin caiu no chão, rodeada por lascas de madeira. Nem mesmo o estanho e o peltre foram suficientes para manter sua mente clara, enquanto rolava pelos paralelepípedos até parar atordoada. A figura escura se aproximou, as faixas da capa esvoaçando ao seu redor. Vin ficou de pé, cambaleando, procurando pelas facas que tinha esquecido que deixara cair. Kelser abaixou o capuz e deu as facas para ela. Uma estava quebrada. Sei que é instintivo, Vin, mas não precisa colocar as mãos para frente quando empurra.
nem tem que largar o que estiver segurando. Vim fez uma careta na escuridão, esfregando o ombro e assentindo enquanto aceitava as adagas. Bom trabalho com a bolsa, Kelser disse. Você esteve a ponto de me pegar. Não serviu para nada, Vim grunhiu. Só está fazendo isso há alguns meses, Vim, ele disse animado. Considerando isso, seu progresso é fantástico. Mas eu recomendaria que evitasse competir no empurrão com pessoas mais pesadas que você. Ele pausou, olhando a figura baixa e magra de Vim, o que provavelmente significa evitar enfrentar quase todo mundo. Vim suspirou, alongando-se levemente. Teria mais hematomas. Pelo menos não serão visíveis, agora que os hematomas que queimam deixaram em seu rosto finalmente haviam sumido. Sazed a aconselhara a ter cuidado. A maquiagem só conseguia disfarçar e ela tinha que parecer uma jovem nobre refinada, se quisesse se infiltrar na corte. Aqui, Kelser disse, entregando algo para ela. Uma lembrança. Vim pegou o objeto. A moeda que tinha sido empurrada pelos dois estava dobrada e achatada pela pressão. Vejo você na mansão, Kelser disse. Vim assentiu e ele desapareceu na noite. Ele está certo, ela pensou. Sou pequena, peso menos e tenho um alcance menor do que qualquer um com quem provavelmente eu lute. Se atacar alguém de frente, vou perder. De qualquer forma, a alternativa sempre tinha sido seu método. Lutar em silêncio, permanecer sem ser vista. Tinha que aprender a usar a alomancia do mesmo jeito. Kelser ficava dizendo que ela estava se desenvolvendo incrivelmente rápido, como a lomântica. Parecia acreditar que era por causa de suas lições, mas Vim sentia algo mais. As brumas, os passeios noturnos, tudo parecia certo para ela. Não estava preocupada em dominar a alomancia em tempo de ajudar Kelser com os outros nascidos das brumas. Era o seu outro papel no plano que a preocupava. Suspirando, Vim saltou sobre o muro para procurar por sua bolsa de moedas. Na mansão não era a casa de Renaud, mas a de outro nobre. As luzes estavam acesas e algumas pessoas circulavam. Nenhuma delas se aventurava na noite escura. Os Ska temiam os espectros da bruma. Os nobres deviam ter imaginado que o alvoroço tinha sido causado por nascidos das brumas. Nenhuma das duas possibilidades era algo que uma pessoa em sã consciência desejaria confrontar. Finalmente, Vim localizou sua bolsa, seguindo as linhas de aço até os galhos altos de uma árvore. Puxou-a levemente, fazendo-a cair em sua mão, e voltou para a rua. Kelser provavelmente teria deixado a bolsa para trás. As 2 dúzias de tostões que continham não valiam seu tempo. Contudo, durante quase toda a sua vida, Vim mendigara e passara fome. Não podia se forçar a ser perdulária. Jogar moedas para assaltar já a deixava desconfortável bastante. Por isso, usou suas moedas com moderação enquanto voltava para a mansão de Renaud. E, em vez de utilizá-las, puxou e empurrou edifícios e pedaços descartados de metal. O passo meio saltado, meio corrido, de um nascido das brumas era natural para ela agora. Não precisava pensar muito sobre seus movimentos. Como se sairia tentando fingir ser uma nobre? Não conseguia esconder suas apreensões, não de si mesma. Caemon era bom imitando nobre por causa de sua autoconfiança.
e esse era um atributo que Vin sabia que não tinha. Seu sucesso com a alomancia só provara que seu lugar era nos cantos e nas sombras, não andando por aí usando belos vestidos em bailes da corte. Kelsier, no entanto, se recusou a deixá-la desistir. Vin pousou de cócoras do lado de fora da mansão Renault, arfando levemente com o esforço. Olhou as luzes com uma leve sensação de apreensão. Você vai aprender, Vin, Kelsier ficava lhe dizendo. Você é uma alomântica talentosa, mas precisará de mais do que empurrões de aço para ser bem-sucedida entre a nobreza. Até que possa andar entre a sociedade com a mesma facilidade que o faz entre as brumas, estará em desvantagem. Soltando um suspiro silencioso, Vin ergueu-se, tirou a capa de bruma e a escondeu para buscá-la depois. Então subiu os degraus e entrou no edifício. Quando perguntou por Sazed, os criados da mansão lhe indicaram a cozinha, e ela se encaminhou para a seção separada e escondida da mansão, em que ficavam os alojamentos dos criados. Mesmo essa parte do edifício era mantida imaculadamente limpa. Vin estava começando a entender por que Renault era um impostor tão convincente. Não permitia imperfeições. Se mantivesse sua interpretação com a metade da eficiência com que mantinha a ordem em sua mansão, então Vin duvidava que alguém jamais descobrisse o ardil. Mas pensou, ele deve ter alguma falha. Na reunião que tivemos há 2 meses, Kelsier disse que Renault não passaria pelo escrutínio de um inquisidor. Será que eles podem sentir algo de suas emoções? Algo que o trairia? Esse era um problema pequeno, mas Vin não o esquecera. Apesar do que Kelsier tinha dito sobre honestidade e verdade, ele ainda tinha seus segredos. Todo mundo tinha. Sazed estava de fato na cozinha. Estava em pé ao lado de uma criada de meia idade. Ela era alta para uma mulher escá, ainda que ficar perto de Sazed a fizesse parecer diminuta. Vin a reconheceu como membro do pessoal da casa. Kozan era o nome dela. Vin se esforçava para memorizar os nomes de todo o pessoal, ainda que fosse só para manter controle sobre eles. Sazed a viu assim que ela entrou. Ah, senhora Vin, voltou bem a tempo. Fez um gesto na direção da sua acompanhante. Esta é Kozan. Kozan estudou Vin com um ar profissional. Vin desejou voltar para as brumas, onde não a olhavam daquele jeito. É tempo suficiente agora, creio, Sazed disse. Provavelmente, Kozan concordou, mas não posso fazer milagre, mestre Vought. Sazed assentiu. Vought aparentemente era o título adequado para um mordomo terrissano. Sem serem completamente ska, mas definitivamente não sendo nobres, os terrissanos ocupavam um lugar muito estranho na sociedade imperial. Vin estudou os dois desconfiada. Seu cabelo, senhora, Sazed disse, com um tom de voz calmo. Kozan vai cortá-lo para você. Ah, Vin disse, levantando a mão à cabeça. Seu cabelo estava ficando comprido demais para seu gosto, embora de algum modo duvidasse que Sazed fosse deixá-la cortar como um menino. Kozan apontou para uma cadeira e Vin sentou-se, relutante. Achava enervante sentar-se docilmente enquanto alguém trabalhava com tesouras tão perto de sua cabeça. Mas não havia remédio. Depois de alguns segundos, passando as mãos pelos cabelos de Vin, repartindo tranquilamente, Kozan começou a cortar. Que belo cabelo, disse, quase para si mesma. Grosso como um bonito tom negro.
É uma pena vê-lo tão mal cuidado, mestre Vat. Muitas mulheres da corte morreriam por um cabelo desses. Tem corpo suficiente para ondular, mas é liso o bastante para se trabalhar com facilidade nele. Sazed sorriu. Temos que nos assegurar de que receba melhores cuidados no futuro, ele disse. Kozan continuou a trabalhar, assentindo para si mesma. Pouco tempo depois, Sazed se aproximou e se sentou diante de Vin. Kelser ainda não retornou, eu presumo, Vin perguntou. Sazed negou com a cabeça e Vin suspirou. Kelser não achava que ela tinha prática o suficiente para acompanhá-lo em suas incursões noturnas, muitas das quais fazia logo após as sessões de treinamento com Vin. Durante os últimos 2 meses, Kelser fizera aparições nas propriedades de uma dúzia de casas nobres, tanto em Luthadel quanto em Felice. Variava seu disfarce e os motivos aparentes, tentando criar um ar de confusão entre as grandes casas. O que foi? Vin perguntou para Sazed, que lhe lançava um olhar curioso. O terrissano inclinou a cabeça, levemente respeitoso. Estava me perguntando se estaria disposta a ouvir outra proposta. Vin suspirou, revirando os olhos. Tudo bem. Como se eu pudesse fazer outra coisa além de ficar sentada aqui. Acho que tenho uma religião perfeita para você, Sazed disse. Seu rosto, normalmente estoico, revelou uma centelha de ansiedade. Chama-se trilagismo, em homenagem ao deus Trell. Trell era venerado por um grupo conhecido como Nelazanos, um povo que vivia bem longe daqui, ao norte. Na terra deles, o ciclo do dia e da noite era muito estranho. Durante alguns meses do ano, era escuro a maior parte do dia. Durante o verão, no entanto, só ficava escuro por algumas horas. Os Nelazanos acreditavam que havia beleza na escuridão e que a luz do dia era a mais profana. Eles viam as estrelas como os 1000 olhos de Trell, que os observava. O sol era um único olho ciumento do irmão de Trell, Naut. Uma vez que Naut tinha um só olho, ele o fazia brilhar com muita intensidade para ofuscar seu irmão. Os Nelazanos, no entanto, não se impressionavam e preferiam venerar o silencioso Trell, que os vigiava até mesmo quando Naut obscurecia o sol. Sazed ficou em silêncio. Vin não tinha certeza do que responder. Então não disse nada. É realmente uma boa religião, senhora Vin, Sazed prosseguiu. Muito gentil e, mesmo assim, muito poderosa. Os Nelazanos não eram um povo avançado, mas eram muito determinados. Eles mapearam todo o céu noturno, contando e classificando cada estrela principal. Os costumes deles combinavam com você, especialmente a preferência pela noite. Posso contar mais se desejar. Vin negou com a cabeça. Está tudo bem, Sazed. Não se encaixa então? Sazed disse, franzindo o senho. Ah, bem, terei que pensar um pouco mais. Obrigado, senhora. Acho que é muito paciente comigo. Pensar um pouco mais? Vin perguntou. É a 5ª religião para a qual tenta me converter, Sazed. Quantas mais pode haver? 562, Sazed respondeu. Ou, pelo menos, esse é o número de sistemas de crença que conheço. Há provável e, infelizmente, outras que passaram por esse mundo sem deixar traços para o meu povo compilar. Vin se deteve por um instante. E você tem todas essas religiões memorizadas? Tantas quanto possível, Sazed disse. Suas orações, crenças, mitologia, muitas são bem parecidas, rupturas ou seitas umas das outras.
Mesmo assim, como pode lembrar de tudo isso? Tenho métodos, Caesar explicou. Mas para que serve isso? Caesar franziu o senho. A resposta deveria ser óbvia, creio eu. As pessoas são valiosas, senhora Vim, e, portanto, também suas crenças. Desde a ascensão, há 1000 anos, muitas dessas fés desapareceram. O Ministério do Aço proíbe a adoração a qualquer outro que não o Senhor Soberano. E os inquisidores vêm destruindo diligentemente centenas de religiões. Se ninguém se lembrar delas, então elas simplesmente desaparecerão. Quer dizer, Vim disse incrédula, que está tentando me converter a religiões que estão mortas há 1000 anos? Sazed assentiu. Será que todo mundo envolvido com Kelser é insano? O Império Final não durará para sempre. Sazed disse em voz baixa. Não sei se Mestre Kelser será aquele que finalmente trará o fim, mas esse fim virá. E quando vier, quando o Ministério do Aço não mais reinar, os homens desejarão retornar às crenças de seus pais. Nesse dia, eles olharão para os guardadores, e nesse dia devolveremos à humanidade suas verdades esquecidas. Guardadores? Vim perguntou, enquanto Kozan começava a cortar sua franja. Há outros como você? Não muitos, Caesar disse, mas alguns. O suficiente para transmitir as verdades para a próxima geração. Vim ficou pensativa, resistindo ao desejo de se contorcer sobre as tesouras de Kozan. A mulher certamente não tinha pressa. Quando reencortava o cabelo de Vim, terminava logo depois de umas poucas tesouradas. Podemos repassar suas lições enquanto esperamos, senhora Vim? Sazed perguntou. Vim olhou o terriçano e ele sorriu de leve. Sabia que a tinha cativa. Não podia se esconder, nem se sentar na janela, encarando a bruma. Tudo o que podia fazer era ficar sentada e ouvir. Tudo bem. Você consegue me dizer os nomes de todas as 10 grandes casas de Lutadel em ordem de poder? Venturi, Hestin, Elariel, Tequiel, Lecal, Erikeller, Erikel, Halt, Urben e Buvidas. Muito bem, Sazed falou. E você é? Sou Lady Velet Renault, prima em 4º grau de Lord Teven Renault, que é dono dessa mansão. Meus pais, Lord Hayden e Lady Felet Renault, vivem em Chacat, uma cidade no domínio ocidental. Sua principal exportação é a lã. Minha família se dedica ao comércio de corantes, especificamente o vermelho cardinal, feito a partir dos caracóis comuns na região, e o amarelo do campo, feito de cascas de árvores. Como parte de um acordo comercial com seu primo distante, meus pais me mandaram para Lutadel para que eu possa passar algum tempo na corte. Sazed assentiu. E como se sente a respeito dessa oportunidade? Estou surpresa e um pouco sobrecarregada, Vim disse. As pessoas prestarão atenção em mim porque esperam conseguir favores de Lord Renault. Já que não estou familiarizada com os costumes da corte, ficarei lisonjeada com a atenção. Vou me integrar à comunidade cortesã, mas me manterei tranquila e longe de problemas. Suas habilidades de memorização são admiráveis, senhora, Sazed a elogiou. Este humilde criado se pergunta quanto sucesso alcançaria se dedicasse a aprender, em vez de se dedicar a evitar nossas lições. Vinha o olhou. Todos os humildes criados terriçanos puxam tanta conversa com seus amos quanto você?
só os de sucesso. Vin o encarou por um momento, então suspirou. Sinto muito, Seize. Não tenho intenção de evitar suas lições. Eu só... As brumas, fico distraída algumas vezes. Bem, por felicidade e honestamente, você é muito rápida para aprender. No entanto, os cortesãos passam vidas inteiras estudando etiqueta. Ainda que você seja uma nobre rural, há certas coisas que deve saber. Eu sei, Vin falou. Não quero chamar a atenção. Ah, não há como evitar isso, senhora. Uma recém-chegada de uma parte distante do Império? Sim, eles a notarão. Só não queremos deixá-los desconfiados. Você deve ser observada e então ignorada. Se agir como tola, isso levantará suspeita. Ótimo. Sazed se deteve, inclinando a cabeça levemente. Alguns segundos depois, Vin ouviu passos no corredor. Kelser entrou no aposento com um sorriso de satisfação. Tirou sua capa de névoa e se deteve quando viu Vin. O que foi? Ela perguntou, afundando um pouco mais na cadeira. O corte parece bom, Kelser disse. Bom trabalho, Cozan. Não foi nada, mestre Kelser. Vin percebeu que a mulher ruborizou pela sua voz. Só trabalhei com o que tenho. Espelho, Vin disse, estendendo a mão. Cozan lhe entregou um. Vin o ergueu e o que viu a fez ficar sem fala. Parecia uma garota. Cozan fizera um trabalho notável com a corte, Cozan fizera um trabalho notável com o corte, se conseguindo tirar as pontas salientes. Vin sempre achara que se o cabelo ficasse muito comprido, ficaria volumoso. Cozan fizera algo a esse respeito também. O cabelo de Vin ainda não estava muito longo, mas cobria suas orelhas. Mas pelo menos estava sentado. Você não quer que pense em você como uma garota, a voz de Ren advertiu. Mas ao menos uma vez pegou-se querendo ignorar aquela voz. Talvez consigamos realmente convertê-la em uma dama, Vin, Kelser disse com uma risada, recebendo um olhar reprovador dela. Mas primeiro temos que persuadi-la a não franzir o senho com tanta frequência, mestre Kelser. Sazed observou. Isso vai ser difícil, Kelser comentou. Ela gosta muito de fazer caretas. De qualquer modo, bom trabalho, Cozan. Ainda tenho que fazer alguns retoques, mestre Kelser, a mulher disse. Então continue, Kelser falou, mas vou furtar Sazed por um instante. Kelser deu uma piscada para Vin, sorriu para Cozan, então ele e Sazed saíram da sala, deixando Vin mais uma vez onde ela não podia bisbilhotar. Kelser espiou a cozinha e viu Vin sentada e de mau humor em sua cadeira. O corte de cabelo estava realmente bom. Contudo, seus elogios tinham um motivo ulterior. Ele suspeitava que Vin tinha passado muito tempo de sua vida escutando que não valia nada. Se tivesse um pouco mais de autoconfiança, talvez não tentasse tanto se esconder. Deixou que a porta se fechasse, voltando-se para Sazed. O terrissano esperava como sempre com tranquila paciência. Como está indo o treinamento? Kelser perguntou. Muito bem, mestre Kelser, Sazed respondeu. Ela já sabia algumas coisas do treinamento que recebeu de seu irmão. Além disso, é uma garota extremamente inteligente, perspicaz e rápida para memorizar. Não esperava tais habilidades em alguém que cresceu nessas circunstâncias. Muitas crianças de rua são espertas, Kelser disse. As que não são, estão mortas. Sazed assentiu solenemente. Ela é extremamente reservada e sinto que não vê o valor real de minhas lições. É muito obediente, mas é rápida em explorar erros e mal-entendidos. Se não lhe digo exatamente quando e onde vamos nos encontrar,
Frequentemente tenho que procurá-la pela mansão inteira. Kelser assentiu. Acho que é um jeito de ela manter um pouco de controle sobre sua vida. De qualquer modo, o que realmente quero saber é se ela está pronta ou não. Não tenho certeza, mestre Kelser, Sazed respondeu. Conhecimento puro não é equivalente à habilidade. Não tenho certeza se ela tem equilíbrio para imitar uma nobre, mesmo que seja uma jovem e inexperiente. Praticamos jantares, repassamos a etiqueta em conversações e memorizamos conversas fúteis. Ela parece hábil em tudo isso, em uma situação controlada. Saiu-se bem nos chás que Renaud ofereceu para alguns nobres. No entanto, não podemos dizer se ela realmente consegue fazer isso tudo até que a coloquemos sozinha em uma festa cheia de aristocratas. Queria que ela pudesse praticar um pouco mais, Kelser disse, balançando a cabeça. Mas a cada semana que despendemos com os preparativos, aumentam as chances de que o Ministério encontre nosso crescente exército nas cavernas. É uma questão de equilíbrio, então, Sazed disse. Devemos esperar tempo suficiente para reunir os homens que precisamos e nos mover rápido bastante para evitar sermos descobertos. Kelser assentiu. Não podemos parar por causa de um membro da gangue. Teremos que encontrar outra pessoa para ser nosso espião se Vince sair mal. Pobre garota, queria ter tido mais tempo para treiná-la melhor na alomancia. Mal cobrimos os primeiros 4 metais, mas não tenho tempo suficiente. Se eu puder fazer uma sugestão, é claro, Sazed. Envie a criança para algum dos brumosos do grupo, Sazed disse. Ouvi dizer que Briz é um abrandador eficaz, e os outros são certamente tão habilidosos quanto ele. Deixe que eles mostrem à Sra. Vin como usar suas habilidades. Kelser ficou pensativo por um instante. É uma boa ideia, Sazed. Mas... Kelser olhou para a porta, atrás do qual Vin ainda estava petulantemente tendo seu cabelo cortado. Não tenho certeza. Hoje, quando estávamos treinando, entramos em uma competição de empurrar aço. A garota tem menos de metade do meu peso, mas contra-atacou decentemente, de todo modo. Pessoas diferentes têm forças diferentes na alomancia, Sazed disse. Sim, mas a variação em geral não é tão grande assim, Kelser disse. Além disso, precisei de meses e meses para aprender como manipular meus puxões e empurrões. Não é tão fácil quanto parece. Mesmo algo simples como se empurrar para o alto de um telhado requer entendimento de peso, equilíbrio e trajetória. Mas Vin parece saber essas coisas instintivamente. É verdade que só consegue usar os primeiros 4 metais com habilidade, mas o progresso que fez é impressionante. É uma garota especial, Kelser assentiu. Ela merece ter mais tempo para aprender sobre seus poderes. Eu me sinto um pouco culpado por tê-la metido em nossos planos. Ela provavelmente acabará em uma cerimônia de execução do ministério como o restante de nós. Mas essa culpa não impedirá de usá-la para espionar a aristocracia. Kelser negou com a cabeça. Não, disse em voz baixa. Não impedirá. Precisaremos de cada vantagem que conseguirmos. Só vigia, Sazed. De agora em diante, você agirá como mordomo e guardião de Vin em todos os eventos em que ela for. Não será estranho que leve um criado terriçano consigo. Em absoluto, Sazed concordou. De fato, seria estranho mandar uma garota da idade dela para os compromissos da corte sem um acompanhante. Kelser assentiu. Proteja-a, Sazed. Ela pode ser uma alomântica poderosa, mas é inexperiente. Vou me sentir um pouco menos culpado de mandá-la para esse antro da aristocracia se souber que você estará com ela. Eu a protegerei como a minha vida, mestre Kelser, eu prometo. Kelser sorriu, pousando uma mão agradecida no ombro de Sazed.
Tenho pena do homem que se colocar em seu caminho. Sazed inclinou a cabeça humildemente. Parecia inofensivo, mas Kelsier conhecia a força que Sazed escondia. Poucos homens alomânticos ou não se sairiam bem em uma luta com um guardador cuja ira tivesse sido despertada. Essa era provavelmente a razão pelo qual o ministério perseguira aquela seita até quase a extinção. Muito bem, Kelsier disse. Volte para seus ensinamentos. Lord Venture vai celebrar um baile no final de semana, e pronta ou não, Vin estará lá.